discomfort of this in the first 15 minutes, I've coached a lot of football matches. I've never heard anything like that before. And knowing that this is a mock, and we are not going home. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? E nesse vídeo a gente vai falar da técnica dos Estados Unidos elogiando o ambiente da arena do Corinthians. Vamos falar também do rolo Corinthians e Tajeres e também a gente vai ter que tocar num assunto que é o plantio de árvores. Sério, gente, plantio de árvores está colocando o Coringão num prejuízo milionário, mas o problema não são as árvores, é a diretoria do Corinthians. Se liga aí. Então vamos lá, gente, sem enrolação, vamos começar a falar do Coringão aí e o plantio de mudas de árvores. Vocês podem estar se questionando, falando, mas você tá ficando louco? Seu canal agora vai falar do meio ambiente. Não é isso, gente. É porque as diretorias do Corinthians, a gente sempre vem falando, é amadorismo em cima de amadorismo, em cima de amadorismo. Mas o amadorismo, gente, é porque o dinheiro não é deles, o dinheiro é nosso. Somos nós que damos dinheiro pro Corinthians, por isso que eles fazem de qualquer jeito. E aí vocês vão ver que a gente tá num prejuízo danado pela situação do CT, ó. Eu vou colocar aqui só a outra parte aqui, ó. Dívida das árvores, 19 milhões. Como a negligência institucional transformou um projeto de 1,5 milhão de reais em um passivo de 19 milhões para o Corinthians. A gente tá aqui no Instagram, tá? Da Fiel South Florida. E aí aqui estão tentando explicar, estão explicando muito bem essa questão do plantio das árvores, tá? A informação original é do Voz Arquibancada FC e também do blog do Macedo, tá? Só para vocês entenderem o contexto. Em 2001, o Corinthians recebeu uma área para construir o CT da base, tá? E essa área aí é uma área que é da prefeitura e o Corinthians recebe para a construção da categoria de base, do CT da categoria de base. Em troca, como a área era da prefeitura, em troca, a prefeitura obrigou, né, o Corinthians a plantar 76.400 árvores, tá? Foi em troca do terreno. Só que é o seguinte, isso foi em 2001. O Corinthians até hoje não plantou as árvores, tá? Só que o custo real, para vocês terem uma ideia, o custo real dessas 76.400 árvores que o Corinthians deveria plantar, hoje, no cenário mais caro possível, chegaria a 1,5 milhão de reais. Só que hoje, com tudo que vem acontecendo, a dívida está em 19 milhões de reais. Por quê? Porque o Corinthians não plantou a árvore, a prefeitura entrou com uma ação na justiça, e aí na ação ela colocava uma multa de 5 mil reais por dia, já que o Corinthians não plantou as árvores. Então assim, até você plantar as árvores tem uma multa aqui diária de 5 mil. E essa multa tá correndo, gente. Por enquanto que eu tô falando com vocês hoje, a multa também é de mais 5 mil, porque o Corinthians também não plantou as árvores. E hoje a gente está com esse problema aí na justiça, e esse problema tem um custo de 19 milhões de reais. Gente, vê se não tá na hora, mano, de sair esses políticos do Parque São Jorge, aproveitar que teve aquele movimento de expulsão já, e aproveitar e tirar todo mundo de lá, ter Fiel, ter SAF no Corinthians. Não dá, né, gente? O amadorismo colocou, ó, 19 milhões de prejuízo no Corinthians. É um absurdo, cara. Galera, tem um vídeo aí que já tá há um tempo, mano, querendo mostrar pra vocês. E toda vez que eu venho gravar, eu esqueço desse vídeo. Mas eu tenho que colocar pra vocês, tá? Antes da gente ter essa reforma que tá acontecendo no estádio do Corinthians do Gramado, né? A gente teve um jogo da Seleção Brasileira Feminina. A Seleção Brasileira jogou no sábado. E aí no domingo já começou a retirada do gramado lá, porque vai ser totalmente reformado. O que acontece? A técnica da seleção dos Estados Unidos, uma das seleções mais vitoriosas da história do futebol feminino, ela ficou chocada com o ambiente que ela encontrou na arena, do estádio. Como o estádio ele proporciona um ambiente desfavorável para adversários. E aí nessa ela acabou fazendo uma reunião no pós-jogo, ali mesmo no gramado, falando para as jogadoras dela sobre o ambiente hostil. Como esse ambiente hostil, elas têm que acostumar, porque o ano que vem vai ter Copa do Mundo de Futebol Feminina e aqui no Brasil e também na Arena do Corinthians. Veja o que ela falou sobre a Arena do Coringão. If we choose easy, we stay home in nicey environments where all of this around us is for us, filling us with whatever it is we need to feel comfortable.
the discomfort of this in the first 15 minutes. I've coached a lot of football matches. I've never heard anything like that before. And knowing that this is a mock, and we are not going home, is a really important learning. And we have to lean into how do we take 15 minutes of madness and manage it and contain it, because sometimes we're going to have to be in here and it's going to be like this, but we give up nothing. We don't give up anything in that, knowing we can do what we did, especially in the second half. And yes, it didn't quite fall in front of goal, but it wasn't through a lack of trying. And I can assure you, we will be better for what happened today. And I'm glad that we have felt this. And the best part of it is we're going again against them on Tuesday. So if you weren't locked in the first place about why we trained the way we did, now you have to lock in even harder, because it's real. It's real. And we have to try to perform in this place if we're going to win the biggest tournaments. So this is the moment for us as a group. We go, boom, one level harder, one level harder. Então, galera, vocês viram aí a treinadora dos Estados Unidos falando sobre a atmosfera na Arena do Corinthians. Cara, eu fico imaginando quando o estádio estiver completamente fechado. Quando de fato a gente colocar mais 20 mil lugares, né? 10 mil na sul, 10 mil na norte, e fechar todo o estádio. Como vai ser ensurdecedor para quem for jogar contra o Corinthians lá na Arena. Isso, é lógico, é uma prova do que vai acontecer na Copa do Mundo de futebol feminino do ano que vem. Para mim é claramente isso vai acontecer, tá? Isso também que nesse jogo as cadeiras superiores da Leste não estavam abertas, né? Eles só venderam ingressos para a parte de baixo do estádio e para a Oeste. Eles não venderam para a parte superior. Então isso é uma demonstração de quanto o nosso estádio é forte, de quanto o nosso estádio consegue sim, mano, ganhar jogos. A gente tá falando da torcida da seleção brasileira. Não estamos falando da torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians é pelo menos umas 50 vezes mais braba do que a torcida da seleção brasileira. Então, o que ela viu foi um fragmento do que é o potencial desse estádio aí do Corinthians. Então, pessoal, vamos falar aí do rolo Corinthians e Tajeres, que cada dia tem um cenário diferente, uma prorrogação, ia pagar em março, depois em maio, depois, sabe, em junho, agora sei lá quando vai pagar, mas vamos lá, vamos tentar explicar, né? Porque o Corinthians faz 2 anos e meio que tá com o jogador Rodrigo Garro e o Corinthians não pagou. Gente, desculpa, mano, isso é um absurdo, é você comprar tua casa, morar e não pagar. É você comprar um carro, usar e não pagar. Gente, é um absurdo, tá? Ó, aceitamos uma última prorrogação para demonstrar toda a nossa disposição em chegar a um acordo. O Tajeres tem sido excelente nos últimos 3 meses e vemos que o Corinthians quer colaborar. Então, assim, por quê? Porque hoje vencia a questão do Rodrigo Garro, pagamento. Se o Corinthians não pagasse o Tajeres, né, os 40 milhões de reais, acho que é mais ou menos 40 milhões, aqui tá falando 35,7, mas sei lá, vamos arredondar para 40, o Corinthians sofreria mais um transfer ban. Então o Tajeres está sendo muito parceiro com o Corinthians, tá? Muito, muito, muito mesmo. Só que é o seguinte, 16, terça-feira, adiou do dia 12 pro dia 16, deu 4 dias a mais, será que 4 dias a mais consegue arrumar 40 milhões de reais? Vamos esperar para ver, mas essa é a gestão que está trabalhando pró Corinthians. Vamos continuar, porque a política corintiana vai dar a volta por cima. Confia, confia. Então, galera, vocês viram aí as informações que a gente passou para vocês do Corinthians. Plantio de árvores, né? 19 milhões de prejuízo, sendo que custaria 1,5 milhão. Chega a beirar o absurdo, o amadorismo, tanto que o Buoro, no Voz da Arquibancada, perguntou isso pro Osmar Stabile e nem sabia. E não sabia o que estava acontecendo. Meu grande problema, gente, não é só o presidente não saber, né? É as pessoas que trabalham no Corinthians também não saber, porra. Isso aí tá no Corinthians lá, isso aí acontece com o clube. E ninguém tá sabendo disso, interessante, né? E a gente viu também essa questão aí do Rodrigo Garro, era para pagar hoje, agora só vai pagar na semana que vem. Vamos ver se vai dar tempo para arrumar esse dinheiro aí. E também tem uma situação que é da Arena do Corinthians, que é a técnica da seleção feminina dos Estados Unidos, uma das seleções mais vitoriosas do mundo, assim, no futebol feminino, e ela falando da atmosfera, que ela
nunca viu nada parecido com o que aconteceu na Arena do Corinthians. E aí eu falo para vocês, olha o poder do nosso estádio. Olha o poder da nossa torcida. A torcida que ela falou que nunca viu nada daquilo, da seleção brasileira, gente, que na teoria, se a gente for comparar com a torcida do Corinthians, é fraquíssima, né, mano? É uma torcida bem fraca da seleção brasileira em comparado com um clube de futebol igual o Corinthians. E ela já nunca tinha visto aquilo. Você imagina, mano, quando chegar a Copa do Mundo o ano que vem, que o estádio vai estar completamente lotado. Mas eu falo pra vocês, imagina no dia que o Corinthians for bem administrado e a gente tiver 70 mil corintianos dentro da arena. Porque é fechar o anel ali, fechar toda aquela parte ali do estádio. Mais 10 mil no setor norte, mais 10 mil no setor sul. Cara, que loucura que vai ser. E outra, como vai abafar o time adversário? Pressão o tempo todo, né? É tempo ruim o tempo todo. Galera, é o que eu sempre falo aqui pra vocês. O Corinthians tem um potencial como marca, como torcida monstruoso. Só não enxerga quem não quer. E quem não quer é os caras lá dentro da política. Espero que a gente consiga dar a volta por cima. Espero que o Corinthians consiga voltar, sabe, a brilhar, sabe, no cenário mundial. Porque hoje é dívida em cima de dívida, é calote em cima de calote, e tem gente batendo palma achando que o clube associativo tá ótimo. Deixa do jeito que tá. Volto a falar, gente. Não custa. Assina a carta não vinculante da Safiel. Safiel vai pro mercado, tenta arrumar o dinheiro. Se conseguir, ok. Se não conseguir, é mais um motivo pros caras lá dentro falar assim, a gente não viu aí, ó, não deu certo. Mas é o desafio que a gente faz. Sabe, você está desafiado pela torcida corintiana. Você não acredita na Safiel e no SAF. Assina a carta não vinculante, gente. Isso não é um contrato entre Corinthians e Safiel. Deixa a Safiel ir pro mercado. Quem sabe os caras conseguem dar jeito no Coringão. É assim que eu penso. Eu acho que eles têm condições de dar a volta por cima. Ou a volta por cima não. Eu acho que a Safiel tem condições de arrumar o dinheiro e arrumar o Corinthians. E o clube associativo, gente, do jeito que tá hoje, não tem como dar a volta por cima. Essa é a realidade do Corinthians hoje, tá? Por isso que fica prorrogando o prazo de pagamento. Era para pagar, gente, e assim, não era para pagar em março, era para pagar em janeiro de 2024. A gente já tá na metade de 2026. Estamos um pouco atrasado para pagar os caras? Pouco. Depois não querem que o presidente dos caras reclame do Corinthians. Galera, deixa o like, se inscreve no nosso canal, hype esse vídeo. Tamo juntos, muito obrigado, fica com Deus. Valeu!